Eu ainda não decretei oficialmente que estou na menopausa, porque há um dado que falta, que é fazer 1 ano sem ter o período. Eu ainda não fiz esse ano, fiz meio ano, mas as minhas análises dizem que estou na menopausa. Não esperava que viesse tão cedo, mas veio, e ter essa informação foi super libertador. Foi? Sim, super. Não te caiu algo? Meu Deus, não, porque foi agora. Tipo, agora sei o que é que eu faço a partir daqui. Tipo, nada muda na prática. O que muda é coisas que eu vou tentar controlar no meu corpo, não é? E nesta questão das flutuações do humor e etc. Mas que eu já estou mobilizada para tratar delas. Onde fores, por onde vais, sente os pés onde pousas. Se alguém disser coisas más, diz que não ouças. Vê a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas. Uma conversa com Bernardo Mendonça. Ground control to Major Tom. Se me perguntarem que voz escuto em podcast com gosto e entusiasmo, a minha entrevistada estará certamente nessa lista, porque lhe admiro a cabeça arejada, a sagacidade e o discurso lúcido e genuíno. Talvez pela sua disponibilidade em falar de si, das suas contradições, falhas e neuroses, ou pela forma como olha os outros e o mundo de espírito aberto, sem juízos de valor ou preconceitos. Não somos amigos, nem nunca antes conversámos, mas identifico-me com ela. Será que é por termos mais de 40 anos, não termos carta de condução e termos ambos apresentado vários programas sobre sexualidade? Talvez. Quem sabe? Comunicadora de excelência, fala de amor, relações, sexo, feminismo, inclusão e diversidade de forma desassombrada e informada, avessa a lugares comuns, caixinhas de género e ideias inclinadas. O que a torna uma voz necessária neste novo estado do país e do mundo, a cada dia mais polarizado e extremado, com forças políticas mortinhas pelo regresso da velha senhora e de outros horrores do passado. Empatia e questionamento são os seus nomes do meio. Ana é o primeiro nome e Markle o último. É radialista, moderadora, autora, argumentista e utopista. Daquelas que ousa sonhar melhores vidas e futuros, a começar no presente. Gosto muito disso nela. E por ter arriscado largar amarras e sítios seguros para se dedicar com mais tempo a menos coisas e ao que mais lhe interessa, para escrever mais e melhor e manter vivas a curiosidade e a vontade de curtir o filho, a família, o tempo lento e de dar mais gás aos sonhos. Matem-se a viver e não a trabalhar. É o lema de Ana Markle. E eu voto nela. Talvez Ana tenha aprendido essa lição do pai, porque, como já partilhou no passado, ele, que era historiador de arte, foi abaixo quando se reformou e vivia obcecado pelo trabalho. Quantos de nós não caímos nessa esparrela em busca de reconhecimento, sustento, valorização ou progressão na carreira? Mas como cantava variações, Ana quer é viver. E embora projetos não lhe faltem, assume que sofre de ansiedade e da síndrome do impostor, além de ser hipocondríaca, overthinker e neurótica. O que até lhe dá muita pinta, porque Ana é talentosa, mas nada cagona. Termo técnico para quem tem um ego muito inchado ou acima das suas possibilidades. Ana parece-me o contrário disso e diria que a maturidade lhe tem dado mais confiança. Será assim? Vou perguntar. Como muitos saberão, Ana Markle foi uma das vozes das manhãs da Antena 3 durante 8 longos anos, até sair do ar no final de 2023. A sua vida e o seu sono ganharam com isso, claro, mas a rádio perdeu uma radialista singular, que sempre disse até ao fim que não sabia fazer rádio. O que quer dizer que era única e não seguia fórmula nenhuma.
Atualmente, Ana Markel pode ser ouvida semanalmente no podcast da Antena 3 Voz de Cama, ou Voz de Cama, ao lado da sexóloga Tânia Graça, para não deixar morrer em si o bichinho da rádio. Autora de 3 livros, Ana Markel escreveu 2 deles para crianças, Onde Moram os Teus Macaquinhos e Avó, Onde é que estavas no 25 de Abril? E consta que está a preparar um novo livro que parte das memórias dos seus diários de adolescente e há outros escritos também pelo caminho. O que é que se mantém em si dessa adolescente do tal diário? E que mais? Sei que a escrita de ficção é o único trabalho a que Ana Markel consegue entregar-se sem pensar na pilha de loiça que ficou por lavar, e sabe Deus quantas vezes ela cresce, não é? Nas nossas casas, ou nas angústias de ter um filho pequeno e uma mãe velhota. Sem também que Ana Markel faz terapia desde que foi mãe, que é viciada em petazetas e Moncherry, que chora com facilidade, ainda por cima está no final da perimenopausa, assunto de nome complicado, que sei que a Ana está disponível e com vontade de falar com desassombro neste podcast. Vamos a isto. Vamos ver até onde é que vai esta conversa. É na sala de podcast do Expresso, onde começa agora. Olá, Ana Markel, bem-vinda. Ai, Bernardo, olha, eu... Cada vez que o meu síndrome de impostor começar a apitar, vou pôr esta introdução a dar nos meus ouvidos para o calar. A Ana, antes de começarmos a gravar, disse, pronto, agora vem a introdução longa. Aquela longa introdução que tu costumas fazer, mas olha... E a Ana esteve a limar as unhas, esteve a retocar o batom... Estive a fazer um scroll no Instagram. não, estive a absorver e sabes que é-me muito difícil ver através dos olhos dos outros, a não ser para me castigar de alguma forma. E por isso ter as tuas palavras caíram mesmo, foi um agasalho. Um agasalho? Foi uma malhinha, uma sabes, malhinha pelos ombros. daquelas grossinhas. Sim, mas suave, soube-me mesmo bem. É fixe, olha, é fixe perceber que tenho o reconhecimento assim, de uma pessoa que eu também admiro como tu. Obrigado. Olha, obrigada eu. Vamos saltar juntos? Sim, bora, de malhinha. Vamos para a água, amiga. 7 segundos é quanto basta para criar a primeira impressão e é quanto basta para que algumas fiquem consigo para sempre, como um momento em que se apaixonou por algo realmente belo. As sensações, os detalhes, as possibilidades. Ou como o instante em que vir pela primeira vez o DS7 Edition France, forjado na mais pura elegância francesa, como quando entrar a bordo e se envolver com o interior em alcântara preto, com pormenores em dourado e carmim. Uma experiência absolutamente única. Descubra a nova Edition France em dsautomobile.pt. Bastam 7 segundos. Olha, comecemos pelo salto que deste recentemente ao largares as manhãs da rádio, um trabalho seguro, sólido, para te lançares ao incerto e recuperares mais qualidade de vida, mais horas de sono, claro. E eu pergunto-te se terá sido uma das decisões profissionais mais arriscadas ou aquela que te deu mais liberdade? Eu, ao longo da minha vida, nunca tive muito medo nem de largar trabalhos, nem de largar relações. Olha, amanhã já não venho. Olha, querido, amanhã já não volto. Não é assim de Vou uma forma comprar cigarros, Exato. Tu eras dessas. Vou comprar cigarros e não volto mais. Não, mas não de uma forma inconsequente, claro, de uma forma ponderada, mas sempre com a sensação de que muito alerta do meu desconforto num sítio, pronto, e de que não tenho tempo a perder. Sempre tiveste essa noção? Sempre tive esta noção. Não sei de onde é que vem, ainda estou a tentar descobrir de onde é que me vem esta noção que não acho que em altura alguma tenha sido prejudicial. Podia ser, imaginei, podia ser ser uma salta-pocinhas. E não fui, ou seja, tirei sempre o melhor da experiência quando a experiência começou a tornar-se mais penosa de alguma forma ou a contrariar um bocado mais a minha identidade ou a minha vontade, arranjei forma de saltar fora. Lembro-me, por exemplo, eu adorava o trabalho no Blitz e quando deixei... No Blitz ainda jornal, por isso é que eu digo o Blitz. E quando passei para o Semanário Sol foi por dinheiro,
pronto, na altura a oferta a proposta era mais aliciante, eu estava a começar a minha vida, queria ir viver com o meu namorado da altura, por isso aceitei. Queriam jantar fora, essas coisas. Com certeza. Mas não foi uma boa experiência. E aí foi uma escolha segura, que foi boa no sentido em que foi uma experiência super enriquecedora, foi um tipo de jornalismo que eu não fazia, em que conheci pessoas que se tornaram minhas amigas, em que conheci o homem que é o pai do meu filho hoje em dia até, então apesar de não termos sido logo namorados, fomos amigos, mas sim, portanto a minha história tinha de passar pelo sol. Ele também jornalista. Ele também jornalista, também faz outras coisas hoje em dia, é copy também, e também é autor. Mas pronto, aí foi uma escolha assim adulta e segura, e quando eu percebi, pronto, agora está giro, mas não quero ser já tão adulta e não quero tanta segurança na minha vida. Eu estava nos quadros da empresa, foi a única vez que eu fiz parte dos quadros de uma empresa, tinha um seguro de saúde, essas coisas, não é? Portanto, estamos aqui a falar de um percurso no jornalismo. Exatamente. E eu pergunto-te, já que foste aí, se também houve alguma desilusão no jornalismo? Olha, algumas formas de fazer jornalismo, algumas formas de lidar nas redações? Eu ainda apanhei se calhar o canto do cisne de um certo tipo de jornalismo. Ou seja, ainda vivi intensamente a vida na redação, ainda saíamos para fazer reportagens e a internet não era a ferramenta absoluta que é hoje, em que tu podes não ir a lado nenhum e escrever profundamente, quer dizer, mais ou menos profundamente, ou fingir que percebes muito sobre um assunto sem tirar o rabo da cadeira. E eu vivi esses tempos ainda com alguma fé. O que eu sentia, na verdade, é que eu não era, lá está, como me senti sempre diferente e também no jornalismo me sentia, que eu não era uma jornalista convencional. E isso costuma ser uma mais-valia em certos lugares. Percebeste que era um desconforto. E era uma mais-valia no sentido em que eles... Imagina, no Semanário Sol, que era um jornal mais convencional, não é? No Blitz eu tinha liberdade quase poética para escrever, convencional, não é? Conservador. Conservador, ainda por cima, não é? Pronto, ainda por cima conservador, sendo que eu estava sempre um bocadinho à margem, porque eu escrevia sobre cultura e escrevia sobre muitos fediveres, na verdade, para a revista. O chamado diversos. Exato. Porquê? Porque ao entregarem-me um assunto, eles sabiam que eu ia transformar aquele assunto numa coisa divertida. Isso é muito giro, mas às tantas tu, quando estás a ligar para... Eu não estou a cuspir no prato de que me alimentou, atenção, é mesmo só uma questão, não era o que eu queria fazer, não é? E eu tinha 27 anos, por aí, pronto. Quando eu estou a ligar à Merche Romero para que ela me fale dos tempos em que foi Miss Feira da Cebola... Pá, não sei. Ou quando a Rita Pereira ganhou um concurso de biquíni, pá, pronto, enfim, claro, e eu estou a ligar a estas pessoas para fazer Miss Tapioca, claro. Miss Tapioca. Quem não se lembra? E eu estou a ligar a estas pessoas e tipo, está giro, isto é divertido, eu percebo o lado cómico disto e a maneira como eu posso colocar a minha verve nestes assuntos trollaró, pá, mas não é isto que eu quero fazer para a vida, não é? Pronto. E eu decido sair também porque a vida na redação era tão intensa que às vezes faziam-se umas noitadas que eu achava bastante absurdas, porque estava, na verdade o que as pessoas gostavam era um bocado de brincar ao jornalismo, não é? Tipo, 1h ainda aqui estamos. Mas na altura o diretor ainda era o Saraiva. Era o Saraiva, sim. Então, sendo que eu não trabalhava diretamente com ele. Os meus editores eram o José Cabrita Saraiva, o filho do arquiteto, e o Vítor Rainho, que foi aliás quem me levou daqui, do Blitz, porque era esta empresa, para o Semanário Sol. Pronto, então eu decido sair do Sol e aí é a minha primeira decisão de eu vou, e o que eu dizia e digo sempre é, nem que eu vá para um cabeleireiro lavar cabeças, se tudo correr mal, isso não me assustava, porque na verdade se calhar até me ia dar ótimo material para escrever. E não lavaste cabeças, mas abanaste muitas cabeças, logo a seguir no Canal Q, e deixa-me fazer estas ligações, e partiste muito a cabeça do Saraiva. Lamento. Epá, pois foi. Lamento, senti que estavas a escapar um pouco, mas tu partias muito as crónicas, e vale a pena falar disso. Sim. Partias muitas crónicas do Saraiva, e bem, do arquiteto Saraiva. Era conteúdo no Esquadrão do Amor, para desconstruirmos no Esquadrão do Amor. Programa do Canal Q sobre sexualidade, amor e outros diversos, como o arquiteto Saraiva, e sobre os seus viagens no elevador, por exemplo. Numa altura em que as suas crónicas eram super virais e todas elas de um conservadorismo muito bacoco, porque era
gratuitamente mofo, contra a corrente de uma forma... mesmo gratuita, não havia assim grande fundamento ali, era só... desconhecimento e E com preconceito. desconhecimento e com preconceito. E nós pegávamos naquilo no esquadrão e desconstruíamos e tanto cascávamos que um dia caiu um bocado do cenário e nós achámos que ele nos estava já a mandar um... Eu fui ver isso. Eu Estava-nos a adoro mandar uma maldição tu afundaste qualquer. a tua cabeça entre as pernas a rir-te muito. Enquanto Carlão fugia. Sim, o Carlão ia levando com aquilo em cima. O grande grandão fugia. Foi aquele que fugiu. Foi aquele que fugiu, é verdade. Coitado, era o que estava na mira Era o que daquele estava na bocado do mira, é cenário. verdade. Mas respeito imenso, agradeço imenso a oportunidade que me deram. Não era de todo a minha cena, não era mesmo. E por isso aí, pronto, vou para as produções. Não vou diretamente para as produções fictícias, fui freelancer durante muito tempo. Depois as produções fictícias é que me dizem assim: vamos começar um canal, queres ajudar-nos aqui na fundação a criar programas Isso é e maravilhoso. etc. Estar na fundação Sim. de um canal. Foi super Ainda por intenso. cima, um canal independente, chamamos canal pirata. Sim, quase, era um laboratório. E é um laboratório de muitas ideias. Portanto, todos aqueles programas que nos parece novos e inovadores, cheios de ideias, normalmente nos grandes canais não há lugar. Não há. E nestes há. Sim. São esses precisamente que têm lugar. Sim, hoje em dia tens toda uma profusão de conteúdo na internet que Pois não agora, precisas ter um canal como o canal aqui. O YouTube são Claro, os o novos. YouTube, os Reels, quer dizer, Exato. há certas coisas que a televisão não pega e não tem de pegar, porque Por isso é que já há existe. videocasts também, claro, por aí. Exatamente, pronto. Mas naquela altura, o canal que quando arranca tem aquela inovação tecnológica incrível que é tu poderes escolher, não havia, poderes escolher o on demand de que programa é que querias ver. Meu Deus, aquilo era inovador na altura. Exato, Hoje em dia é... Isto foi Caracacá. há 15 anos. Há 15 Foi há 15 anos. anos. Éramos tão novos. Sim, não havia streaming cá, não havia nada dessas coisas. E aquilo foi espetacular. E nem sequer estava. Eu não fui para ser apresentadora, eu fui só para criar programas e escrever guiões. Mas já tinhas largado o jornalismo, portanto decidiste, olha, jornalismo Sim, já deu. eu escrevia crónicas, eu acho que na altura, eu ainda escrevia durante algum tempo uma crónica no Sol sobre televisão, de crítica de televisão, e depois ainda escrevi aqui para o Expresso, precisamente ainda escrevi há algum tempo uma crónica. Mas o jornalismo assim puro e duro já não o estava a praticar e a partir daí a minha vida derivou completamente porque eu nunca quis fazer televisão e de repente estava a fazer televisão e de repente, porquê que não vais apresentar? E eu, e fui feliz. Foste feliz? Fui feliz. Não adorei fazer televisão na medida em que não adorei a exposição, porque me trouxe alguns dissabores. Trouxe dissabores? Trouxe. Quais? Epá, eu não era tão robusta em termos emocionais como sou hoje. E quando tu começas a fazer televisão é como se tu existisses a partir daquele momento, não é? E eu não existia. Público, sim. Naquele grande público, quer dizer, para uma grande minoria. Sim, exato. Também não era o grande público porque não estava numa generalista, senão teria sido mais violenta ainda, mas ainda assim a tua cara está exposta. E chamada a tua cara não me é estranha na rua. A tua cara não me é estranha, só que eu era a irmã do Nuno, pronto. E fomos estamos a ir a uma ferida, a começarem-te a nomear como a irmã de... Sim. Isso perseguiu-me bastante. Eu aqui referi o Nuno. Sim, o Nuno. Mas quem quiser faça as contas. Nuno mais Marco. Eu ainda estava, há uma boa história, eu ainda estava a trabalhar na Blitz e havia um sítio chamado Fórum Sons, onde vários melómanos, no tempo dos fóruns da internet, discutiam os seus gostos e discutiam muito os conteúdos também que saíam no jornal, na altura, no Blitz. E houve uma altura em que houve um despedimento coletivo e eu não fui despedida, mas eu era uma contratada a termo e não fui despedida e então começaram-se a levantar suspeitas nesse fórum de que eu estaria a ser favorecida por ser irmã de Nuno Marco. E eu na altura ainda me dava o trabalho de responder a essas provocações e fui lá dizer a essa pessoa que não era por ser irmã de Nuno Marco, mas era por eu fazer um ótimo sexo oral. Uma boa história. Claro que nunca mais voltei a fazer isso e a dar-me ao trabalho de responder a isso, mas eu levei bastante com esta conversa do só estás aqui porque és irmã do outro.
E isso fez-me questionar o meu próprio valor durante bastante tempo, claro. E carregou muito na síndrome do impostor, Com certeza, não é? sim, Da sim. impostora, no Eu fiz caso. um percurso parecido, o meu irmão também andou no Senjor, E há apesar isso, de... e há sim. isso. O facto de estares a caminhar nos mesmos passos tem esse fantasma, não é? Sim, não que era é parecido, exatamente é o igual. fantasma parecido ao fantasma de ser filho de. Exato. Não é parecido. Sim, sim, sim. Agora, de repente, vêm vários nomes, nomeadamente a Fernanda Torres e a Fernanda Por exemplo, Montenegro. precisamente. Que, olha, é um bom caso, porque a Fernanda Torres penou ali um pouco, mas Sim, conseguiu sim. fazer um percurso dela própria, apesar de na representação também, mas agora... Completamente individualizada. totalmente não é? premiada. Totalmente, claro, ainda por cima totalmente reconhecida, não é? E no teu caso, sentiste esse fantasma? Referiam-se a ti durante muito tempo a irmã de... Sim, sim, nem sabiam o meu nome, ou seja, as pessoas conheciam-me na rua, pediam para tirar selfies e eu era a irmã do Nuno Marco. Ou como é que te chamas mesmo? E como é que isso te batia? Epá, batia-me. Eu adoro o meu irmão, não tinha nada a ver com isso, obviamente, não é? Mas batia-me no sentido em que eu sentia que estava constantemente a ser comparada. Pronto, que estava a ser comparada e que estavam sempre a colocar, e que tinha de dar o dobro ou o triplo para provar que não estava ali por uma questão de nepotismo. Sendo que eu chego ao canal Q, obviamente, porque eu conheço o Nuno Artur Silva desde os meus 17 anos. O meu irmão não intercedeu. Eu fui lá dizer assim: olha, estou a ser freelancer agora, se tiverem alguma coisa para mim, e ele diz-me que vai fundar o canal. É só isto que acontece. E o teu caminho é feito porque, de facto, és uma tipa talentosa, tem qualidade, porque senão não faria sentido. Podiam ter convidado, é o que eu costumo dizer, olha, davam bons almoços, bons cafés, mas não dá um percurso. Pois não Ter o dá. contacto de alguém não dá um percurso. Não dá, mas demora muito mais tempo até as pessoas perceberem quem isso, tu não é? és. Ainda por cima nós, isto eu reconheço, somos parecidos. A falar até. Não na tem forma de referências comunicar. comuns, claro. Até na linguagem, até em alguns tiques de linguagem somos parecidos. Cresceram juntos, Crescemos não é? juntos Tu e o meu irmão era aprendeste- muito o meu cuidador. E fizeram rádio Fizemos no rádio quarto, no não é? Sim, sim. Fizeram rádios cuecas da vida, não é? Exato. Por isso era um bocado impossível também não termos essa ligação e essa influência, mais ele sobre mim, porque é 8 anos mais velho. Mas não é? tu foste, de facto, te diferenciando e, de facto, é muito forçado, hoje em dia, a fazer esta colagem. Hoje não sinto tanto. Nada. Não, hoje Porque não fizeram sinto fizeram caminhos paralelos. Sim, sim, sim. E eu sempre almejando mais um nicho do que um sucesso massivo, um reconhecimento massivo. Eu sempre muito mais alternativazinha. Mas tem a ver contigo, com o teu tem- olhar, tem não a ver é? comigo, Não é, tem a ver- não é uma questão estratégica. Não, Estou a responder aos Não é- olhares e aos ouvidos cínicos. Não é uma questão estratégica, podia ser, Podia ser. até se calhar de uma forma inconsciente eu posso me ter defendido dessa comparação, tentando percorrer um caminho mais obscuro, não é? Pois. Mais underground, por assim dizer. Mas eu acho que teve sempre um bocado a ver comigo, com a sensação do ser diferente, de não... da minha identidade estar muito ligada a contraculturas de alguma forma. Não sou nenhuma subversiva, E mas não correspondias a padrões, a estereótipos, enquanto mulher, enquanto o teu olhar foi-se tinha isso diferenciando, presente, não é? tinha isso presente, sim, desde sempre na minha vida, mesmo miúda, sentia-me diferente e fazia questão também, a partir de uma certa altura, fazia questão de ser diferente. A tua empatia, a palavra que eu também uso bastante, vem daí, desse sentimento de sentir-te diferente, deslocada, de certos padrões. Poderá vir, claro, porque faz com que Sentiste eu a outra. compreenda melhor a diferença e me sensibilize mais com a diferença. Eu acho que mas eu não sei bem de onde é que vem a minha empatia. Sabes que depois do meu filho nascer, eu comecei a ler bastante sobre um termo que eu não sei honestamente se é um termo clínico, penso que já seja, que é a hipersensibilidade, as pessoas hipersensíveis. Que eu penso que posso ter sido e que o meu filho também seja. E a hipersensibilidade tem a ver com isto parece que eu estou a puxar dos galões, mas não estou, atenção, nada disto me torna melhor que ninguém, pelo contrário, até me torna bastante frágil às vezes. Vulnerável. Que é excesso de empatia provoca muita ansiedade.
E o excesso de empatia está geralmente ligado a esta hipersensibilidade. E eu lembro-me de, desde muito pequena, sentir comoção fácil com coisas muito parvas. Por exemplo? Pá, até me lembro de uma vez estar numa feira do artesanato. Pá, eu era muito pequenina, o meu irmão de certeza que se lembra disto, porque nós ainda recuperámos algumas vezes esta história, mas já há muito tempo que não falo disto com ele. E estava um tipo no chão a vender umas coisas. Eu era muito pequena. E eu disse assim: epá, aquele senhor deu-me pena. Oh. E depois comecei assim a discorrer um bocado sobre isto e comecei a dizer: eu acho que pessoas com barba dão-me pena. Eu tinha barba. E certas pessoas, pá, havia assim certas coisas, certas imagens que me tocavam particularmente, não te sei dizer, e que me tornam depois muito ansiosa e muito zelosa do bem-estar de toda a gente que esteja à minha volta, que é uma coisa muito cansativa. Aquela ideia de querer salvar o mundo. É não pá, sim. E carregar o mundo à tua volta. e ser uma esponja dos problemas alheios e dos moods alheios e de o que é que eu posso fazer para melhorar a vida desta pessoa. Isto não é ser boa samaritana, porque na prática eu não estou a... Não sou uma... Também não posso fazer muita filantropia porque não tenho dinheiro para ajudar causas, mas quer dizer, ajudo com o meu quinhão, se calhar, com as coisas que eu digo no Voz de Cama, nas minhas redes sociais. Tento ajudar as pessoas de alguma forma e sabe muito bem quando as pessoas dizem: olha, senti-me muito acolhida porque não conhecia ninguém que sentisse isso, ou etc. Pronto. Portanto, a empatia é uma coisa que me move e me atormenta também. Olha, a mim também. Pronto. E já te ouvi dizer que descobriste o poder, e está ligado, o poder da vulnerabilidade. Vulnerabilidade no teatro. Sim. Porque o teatro, eu tive aulas de teatro no 9º ano e é uma altura, 14, 15 anos, em que tu, por pressão dos pares, sentes mais o dever de enrijecer do que de te vulnerabilizar, não é? Porque se não levas calduços, ou se não és, sei lá, com aquela idade tens que ser blasé e não vais chorar, não é? Não sei como é que é hoje em dia, mas é uma fraqueza. É fraqueza e sim, ser... sim. Bom, seja rapaz ou rapariga, Sim, mas uma rapariga muito empática que sente as dores dos outros é vista como uma fraquinha, não é? Sim. E o rapaz também. O rapaz pior também. um pouco, não é? Ainda. Pior ainda. E nas aulas de teatro com a Estrela Novaes, que morreu há pouco tempo, ela era agressiva no bom sentido, ela obrigava-nos a estar em contacto com os nossos sentimentos. É a única forma também de tu saberes interpretares, não é? Ter alguma densidade emocional. Ter alguma densidade emocional, conseguires imprimir isso no texto que estás a representar, que estás a interpretar. E ela fazia quase assim uma espécie de terapia de grupo, punha-nos assim em roda a dizer quando é que foi a última vez que choraste e porquê. E eu lembro-me que houve imensa gente que eu nunca tinha visto chorar e que começou a contar... tu estás com as pessoas na escola todos os dias e tu não sabes... sei lá, que o Zé Manel tem a avó doente a morrer ou qualquer coisa desse género. Tu também partilhavas as tuas histórias? Eu partilhava as minhas histórias e eu fui percebendo que eu ganharia... Eu sentia-me estranha, não é? E diferente. E que eu ganharia pontos se me mostrasse como era em vez de tentar ser igual aos outros. E é uma altura, uma idade em que isso não é comum. Não é comum. É o contrário, não é? Quanto mais te esconderes, mais forte sentes. Exatamente. Porque achas que estás cheio de fraquezas, mais forte te sentes, não, mais forte te mostras, mas não te sentes necessariamente, não é? Pelo menos não revelas as fraquezas. Não revelas as fraquezas e achas que assim estás relativamente protegido, mas passas a vida com medo que sejam descobertas também. Nós estamos a falar da fase da adolescência, mas eu desconfio que muitos adultos e adultas continuam a achar 100%. que a vulnerabilidade claro. é uma fraqueza. Sim, claro que sim. Mulheres e homens. Para mulheres e homens, empresas, no trabalho, nas relações mais íntimas. É uma questão, e por isso eu estou aqui a valorizar este lado que tu já falaste, que é o poder da vulnerabilidade, que é importante. É super importante. Acho que é a única forma de dares a conhecer. E foi na aula de teatro, na sala de teatro, que se deu a epifania de que eu até já falei algumas vezes,
mas para quem não sabe, é um episódio importante da minha vida, em que, num jogo de verdade ou consequência, a pergunta é: como é que foi o teu primeiro beijo? E eu nunca tinha beijado ninguém. Na boca, entenda-se. Portanto, eu teria 14, 15. Mas naquela altura, eu não sei em que já havia muitos melos atrás do... Já havia imensos melos. Não é? Sim, imensos. Até antes disso já havia muitos melos atrás do pavilhão. Mas não para mim. E aquilo, agora nós olhamos e pensamos assim: 14, 15, eras uma criança. Mas naquela altura, não ter beijado ninguém era uma cena muito fora. Eram os menos populares, não é? Claro. E eu estou assim na elite e a pensar: bom, o que é que eu vou dizer agora? E começo a pensar: vou mentir? E eu sabia que havia amigas minhas que também nunca tinham beijado ninguém. E fiquei à espera de ver o que é que elas diziam. E elas mentiram. E eu pensei: eu se mentir, eu não sei mentir. Vou ficar aqui toda... Vulnerabilidade. Exato. e chega a minha vez e eu digo, olha, vou dizer. E digo: olha, nunca beijei ninguém. E as pessoas ficam todas... Pá, foi um choque para toda a gente. Houve tipo, um silêncio. como é possível? Sim. Só que aquele silêncio que eu pensei: estou lixada, foi um silêncio e um choque de admiração dos outros por mim. Das mais insuspeitas pessoas com quem eu à partida não teria nada a ver e que me acolheram e que respeitaram imenso a minha franqueza. E eu acho que isto foi bom para mim e foi bom para eles também. E eu acho que é o que nos liga às outras pessoas. Eu acho que, não sei, acho que a maioria de nós se liga aos outros quando sentimos verdade, sentimos que as outras pessoas se expõem um também pouco, não estão com as máscaras ou com as personas ou muito defendidas. Sim, não é? sim, estamos sempre um bocadinho. Estamos sempre um bocadinho, mas é bom quando abrimos um flanco um bocado. Nunca me arrependi de abrir o flanco, nunca. Só ganhei sempre nas relações com os amigos, com os namorados, no trabalho. Treinando isso? Eu também admito que não sei ser de outra maneira. Eu pergunto ao contrário, então, ao longo da vida, como é que foste lidando com as personas dos outros? Que num mundo da comunicação... Sim. Há bastante. Não há? Há muito. Há muito o on e o off. Sim. Mas sinto que eu trabalhei sempre, lá está, estando sempre nos nichos, eu também não trabalho tanto na Feira das Vaidades. Um bocadinho, não é? Vamos lá dizer a verdade. Um bocadinho também. Mas não naquele eu sentido... Eu desconfio que a tua sobrancelha arqueia. Eu desconfio que tu não és... apenas a dócil. Exato, não. Desconfio que a tua sobrancelha arqueia e as tuas unhas, que por acaso agora batem um bocado, ou não? Agora fiz a pensar, o que parece-me verdade, não? Não, eu acho que em relação às personas... Sim, interessa-me isto. Eu olho para elas e tenho a sensação que estou a lê-las e penso assim: que esta pessoa está aqui a mandar-me aqui esta... Eu tenho a sensação que sei um bocado mais do que elas estão a mostrar, e posso estar enganada, mas trabalho com base nessa desconfiança, que não é uma desconfiança má, é do género: esta pessoa está a ser assim porque... E então eu vou lidar com ela assim, desta forma. Isto é uma coisa que parece estratégica e calculista, mas não é. Porque o que eu quero sempre é chegar ao coração daquela pessoa. Eu percebo. Eu não quero lidar com ela a fazer giga-jogas. Eu quero é chegar ao coração, porque a partir do momento em que eu chego lá ao coração, vai ser mais fácil para mim e para ela. Portanto, na Feira das Vaidades, eu tento um jeitinho, ir com um jeitinho e chegar lá. Eu tento e às vezes consigo com algum sucesso. Leva jeito. Sim. A despir as máscaras. A despir as máscaras com jeitinho. Eu tenho bastante jeito para... Mas é desconcertando? É revelando-te um pouco mais sobre ti? Não é? Isso Eu diria que é claro. Uma das ferramentas. Claro. Falamos de nós um pouco. Sim, falamos de nós, fazemos piadas em relação às nossas próprias beijo, vulnerabilidades. Eu não beijava ninguém. Não é? Pronto, lá está. Fazes uma piadita sobre ti, um certo humor autodepreciativo, mas que te dá uma informação. Próprio dos Marco, Próprio dos Marco, é verdade. Mas que fornece uma informação a outra pessoa
que eu nunca senti, como algumas pessoas sentem, que irá ser um dia usada contra mim porque fui eu que lhe dei. Portanto, eu sei exatamente o que estou a fazer. E lá está o poder. Exato. E depois espero que haja alguma troca, ou não, porque também se não houver troca eu vou à minha vida, com certeza. Mas eu até, pá, o meu namorado até goza bastante comigo porque eu faço amizade facilmente com, imagina, as pessoas que me fazem as unhas, ou a minha cabeleireira, ou pessoas que têm um contacto que acaba por ser íntimo fisicamente comigo, e que eu sinto que aquela relação tem que ser um pouco mais do que ter uma pessoa a massajar-me o cabelo, ou a fazer uma depilação, ou a tirar-me as cutículas. E então acabo por criar amizades assim, por criar amizades até... Olha, já chorei com a minha esteticista, já cheguei lá a chorar numa altura difícil da vida, e elas igual, já choraram também comigo. Portanto, pá... E eu acho que isto é só bom. É só fixe. E nesses momentos, nenhuma de vocês pega nas revistas do coração que estão a falar de vocês, não é? Exato, que é o que se exato. costuma fazer nesses pois sítios, não é? Pois é verdade, é verdade. Não, prefiro estar a ter uma boa conversa sobre a vida com elas. Sim. Que maravilha. Olha, demos aqui um grande flick-flack na conversa, pois, e desarrumada como eu gosto. Estava a falar, a pergunta inicial é esta grande mudança. Tu já tiveste grandes mudanças. Esta última, a saída da rádio. Qual foi o gatilho? Bem sei que acordavas às 5h30, mas foi uma exaustão. Foi achar que querias mais da vida. Foi. Aquele trabalho é um trabalho que não só tu acordas cedo, mas eu cito sempre o Luís Oliveira, lixado é ser mineiro. Portanto, há muitas pessoas a trabalhar cedo para ir fazer coisas que se calhar não, até podem ter muito prazer em fazê-las, mas que são muito mais duras do que aquilo que eu fazia na rádio. Mas que eu fazia, pronto, lá está, agora vou pôr o meu síndrome da impostora de lado, que é que eu fazia, algum jeito eu tinha para fazer, porque tive lá 8 anos a fazer, e mais estaria se eu quisesse, não é? Mas quis-me ir embora. Mas tu acordares muito cedo e ires imediatamente para o mundo, sem teres falado com ninguém, estás lá, é de noite, estás a tomar o teu pequeno almoço, sais de casa. Mas não acordaste bem, já estás... Bom dia! E há uma hoje vai estar sol! Há um lado ótimo que é, na Antena 3 eu tinha liberdade para desconstruir essa personagem, eu não tinha que estar super feliz, a fingir que estava feliz, eu podia assumir que não estava feliz de uma forma feliz, ou seja, que é... fazer humor. Exato, fazendo humor, comunicando com o mundo. Eu não posso esquecer que eu chego ali estremunhada, mas as pessoas não me querem ouvir estremunhada, não é? Querem-me ouvir dizer, hoje o dia começou muito mal, e a partir daí já está melhor, porque já estás a desconstruir um bocado que o dia começou mal. E isso resultava bastante bem. Eu até chamava-lhes as manhãs relutantes. Não queria estar ali, mas estava. Mas há um desgaste, não é? Mas há um desgaste. Não e depois... só pessoal como de relacional, não é? Sim, porque... as manhãs foram mudando imenso, as equipas mudaram e foram-se transformando, e eu fui a única pessoa que se manteve sempre lá. Eu não sei como, Bernardo, porque eu fui mãe durante as manhãs, passámos por uma pandemia. Ele não nasceu no estúdio, não é? Não nasceu no estúdio, isso não. Mas ele dava-me noites terríveis. E sim, durante muito tempo ele deu-me noites terríveis, e eu às 5h30 da manhã lá estava eu a acordar e ir para a rádio toda bem dispostona. Dentro do género. Dentro do género, porque depois eu percebia que estava... Tu não mordias? Não mordias o cão? O cão não mordia. Mas mordias um pouco, não? Mas eu não mordia porque eu não... Dentro do meu quadro de empatia, eu não gosto nada de exercer o meu mau humor sobre os outros. Mas não ficamos um bocadinho mais intolerantes mesmo? Ficamos, claro. Sim, ficamos mais sensíveis. Pronto. Eu se calhar levo um bocado mais para aí, para a sensibilidade, para a melancolia, para a tristeza, mais do que para a raiva. Mas também tive alguns momentos também. Havia coisas que eu já não tolerava, pequenas, nada de grave, mas pequenas coisinhas do cotidiano, tensõezinhas que vão desgastando, e eu às tantas digo assim, ai pá, olha filhos, não estou para isto, sabes? Está a giro, porém eu preciso dormir, eu preciso de ter clareza de espírito para criar, porque eu não quero fazer isto para sempre, e isto, eu fazia outras coisas, mas já as fazia muito cansadas, e depois quando o meu dia deveria acabar, eu ia buscar o meu filho à escola e começava uma espécie de novo dia, não é? Pronto, aquela solicitação constante
e absolutamente normal e que é como tem que ser E de na idade uma dos criança. porquês, não é? E Claro. porquê? E anda a brincar anda a comigo, brincar. e agora eu sou um gatinho e tu és não sei quê. E o meu cérebro tipo já... e chegar à cama e adormecer até antes dele, né? Estou a ler-lhe a história e já estou a dizer disparates e não conseguir ter um serão, a ver um filme, etc. Bom, é uma série de coisas de qualidade de vida que eu quis resgatar e por isso, à tua pergunta, foi libertador. Foi libertador. Eu pude fazer isto. Foi sem planos, mas foi com algum backup, não é? Mas há pouco falávamos a tomar um café, antes de começarmos a gravar, trocaste uma ansiedade por outra, não é? Claro que sim. Porque o futuro... Porque sim, eu ia deixar de estar todos os dias exposta. E Portanto, envolve uma adrenalina, não é? envolve, Uma, claro. não sei se a palavra é coragem, mas Sim. uma atitude de salto, não é? Assim, uma mistura de coragem, de Ousadia. de precipitação, de ousadia, mas também temos que ter em conta sempre, porque eu não quero soar uma privilegiada tola, que não só eu disse, se tiver que lavar cabeças eu lavo, como da outra vez, mas também sabia que eu tenho onde cair morta. Se tudo correr mal, se tudo correr Tens uma pessimamente, casa... opá, eu tenho, a minha família ajuda-me, dá-me um empurrãozinho, até eu empresta-me dinheiro, percebes? Esta decisão não pode ser, esta ideia do não, tu podes fazer o que tu quiseres, não é assim, Não é para toda, não a, é gente para assim, toda a gente. nem toda a gente tem a Claro. mesma situação. Por isso Por isso é que eu há pouco dizia que há as pessoas que têm que continuar, não é? Claro Para o que seu sim. sustento, ou às vezes é algo que as pessoas criam na cabeça. Às vezes mas também há. muita gente Sim. tem que continuar Tem que continuar na porque- luta, na claro que luta sim. e não Por isso pode é que quando me arriscar dizem, sair. ai que coragem, eu até me incomoda um bocado, Por isso sabes? é que eu avaliei. Porque não é coragem, eu podia fazer isto. A coragem é de facto tu arriscares alguma segurança. E é verdade. Pronto, isso é isso eu verdade. fiz. Isso eu fiz, claro que sim. E valorizo isso. Mas depois também meti mãos à obra, comecei a perceber, então agora o que é que eu vou fazer a seguir? E até te vou dizer que a primeira coisa que eu fiz foi inscrever-me numa coisa chamada Upwork, que é uma rede social de arranjar trabalho. Dates de trabalho. É quase isso. É tipo, imagina, está uma tradução para ser feita. Ou Ai, isso é muito interessante. na nossa área é um bocado mais difícil, é boa para designers e assim, coisas mais Ah. técnicas. Na nossa área não é assim tão fácil. Mas eu quis fazer aquilo para perceber que eu estou disposta a juntar pequenos trabalhos, ofereci-me logo também para fazer traduções e continuo a de fazer livros, até de livros infantis, para ter sempre assim umas coisitas assim a que me agarrar e nunca sentir que estava parada. Depois arranjei uma agente também. Mais gente. Sim, porque senti tu que era és preciso. Era. Sim, sim. E agora estás muito mais presente nas redes. Por exemplo, ela serviu-me de grande motor, de grande motivação, porque era a necessidade que eu tinha de mostrar que estava presente ainda, que as pessoas não se esquecessem que eu existia. Lá está. E criares o teu canal, Claro, não é? O tal claro. canal, O da, tal da- canal. da- da Ana. Estou a tentar, não é? Estou a tentar. Tu estás muito forte. Na verdade, estás muito mais presente nas redes. Assim, estou muito mais presente e tenho um feedback imediato que é muito bom, mas que também entendo que seja super perverso, porque é demasiado imediato. E que te faz sentir até um bocadinho ansioso, não é? Porque hoje não fiz É isso. vídeos. Ou seja, aquela frase que eu atribuí a ti, acho que não disseste exatamente assim, mas disseste algo do género: matem-se a viver e não a trabalhar. Como é que te bate? É nesse movimento em que estás? Ou Não, de outra maneira? Estás a gerir o teu tempo de outra maneira, mas a trabalhar Sim. muito? Sim, mas estou a trabalhar. Eu ainda sinto que me estou a posicionar. Claro. Pronto. Ou seja, eu sei que preciso de estar presente nas redes sociais para que as pessoas se lembrem que eu existo e para que me chamem para fazer coisas, não é? Para trabalhar. Depois, por outro lado, quando me chamam para trabalhar, eu preciso de muito tempo para, por exemplo, escrever. E quando estou a escrever, depois custa-me muito estar a alimentar as redes sociais, parecendo que não demora algum tempo. Isto parece o Diogo Faro. Beijinho para ele. Mas demora algum tempo, até porque comecei há pouco tempo a editar vídeos. Não é Sim. assim tão simples. Não, estás É cada vez verdade. mais ágil nisso. Ou seja, tu se calhar estás a trabalhar mais. Estás Estás a ser mais dona do teu tempo. Estou a ser mais dona do meu tempo. É isso. Mas E não eu a acho... trabalhar menos, até se calhar estás a trabalhar mais. Exatamente. Estou a trabalhar mais, mas estou a ser mais dona do meu tempo e isso para mim já está bom. E como é que tu geres o vício?
falei sobre isso com várias pessoas. O vício, porque como trabalhas com o telemóvel e as redes, de repente aquilo depois não, entre o trabalho e o vício não é um pezinho. Não, tenho uma relação muito complexa. Pois, eu desconfio, não é? Tenho e às vezes preciso mesmo de não estar lá. Como é que fazes? Mas não fica muito tempo sem lá estar. Pois. Mas pronto, pelo menos não publicar nada. Às vezes acontece-me que não publico nada. E depois tens o telefonema da tua agente, não é? Não tenho, também não me anda assim a dar na cabeça. Eu tenho-me portado bastante bem, também não há razões de queixa. Mas há ali uns momentos em que eu tenho que estar um bocadinho mais ligada à terra. Como é que fazes isso? Afastando-me fisicamente do telemóvel. Mas desligas? Não sais de casa com o telefone? Não, tenho que sair sempre de casa com o telefone porque tenho muitos fogos para apagar. A minha mãe, o meu filho, tenho que estar sempre muito ligada. O que eu tenho é que tentar. O scroll é uma coisa automática. É uma necessidade do cérebro. E aquilo vicia muito facilmente. É muito viciante. E eu às vezes não sei como é que fui lá parar. Tipo, eu tenho o telemóvel na mão. Outro dia estava a andar de metro e levei um livro para ler. Fez toda a diferença eu ter levado um livro para ler em vez de estar ali durante a viagem. Tipo, não. Como é que educas a atenção tendo o telefone na mala ou no bolso? Primeiro é assim meio conflituoso. Não é? Mas é só uma questão de tempo. Quando tu engrenas na história. E até te vou dizer mais. Durante essa viagem de metro, que não foi assim tão longa, eu tive vontade de escrever. Pois, porque alimenta-te. E peguei num bloquito e estive a escrever. E foi tudo assim, vou-te dizer, da cidade universitária até ao Alto dos Moinhos. Mudar lá pelo meio. Um acidente e ficaste parada? Não. Não, nem isso. Eu até estava assim, tipo, ai meu Deus, espero que o metro não venha já. Que é para escrever aqui esta ideia que estou a ter e não sei o quê. Por isso, vale mesmo, eu costumo dizer isto, que é ideias a metro. Ideias a metro! Bora vender! Empresas na hora, ideias a metro. Não, mas eu tenho muitas saudades de me aborrecer, e esse impulso de agarrar no telemóvel está-me a impedir de desfrutar desse aborrecimento, do people watching, Também sofro disso e gosto sempre de perceber estratégias. Eu tenho uma amiga que põe o telemóvel dentro de caixas e caixas e caixas e depois começa a embrulhar aquilo tudo. Aquilo dá uma trabalheira para abrir. Um cofre, qualquer coisa, não é? Pronto. Mas pronto, eu acho que isto também parte um bocado de nós darmos um bocado de distância e tempo que depois engrenamos facilmente. Temos é que andar sempre nesta luta, vai, volta, não vai, não vai. E nesta luta da obsessão do trabalho, eu na introdução dei uns toques. Falei do teu pai, que tu partilhaste que na reforma, eu não sei se ao longo da vida, não é? Tinha obsessão pelo trabalho e na reforma isso bateu-lhe, como é que era? Sim, ou seja, o meu pai, historiador de arte e super embrenhado no seu trabalho de uma forma muito doentia, de que aliás o meu irmão também se aproxima, não é nenhuma inconfidência, ele fala disso, também se aproxima bastante, tem um perfil muito parecido. O meu pai era do género, olha... Recebi um teste de inglês, tive não sei quantos, e meu pai respondia-me com história de arte. E era isso. E ele vivia mesmo para aquilo. Ele só precisava ter um interlocutor para despejar história de arte, se fosse quem fosse, para despejar história de arte ou do xadrez, pela cabeça abaixo da pessoa. Jogava xadrez, sim. E aquilo era uma coisa que eu tornava muito interessante, sobretudo aos olhos de quem não era filho dele, não é? Os meus amigos adoravam conversar com o meu pai, mas depois para um filho tens uma pessoa que está ali fechada numa redoma que é muito difícil tu chegares. E ele queixava-se muito do seu dia-a-dia como funcionário público no Museu Nacional de Arte Antiga, mas não sabia viver sem aquilo, na verdade. E quando fez 70 anos e foi obrigado a reformar-se. Foi só aos 70? Sim. Era agarrado ali aos painéis? Sim, praticamente a sentir não me tirem daqui. A vida dele perdeu o sentido e a saúde mental dele foi decaindo muito e a saúde física depois também e morreu pouco tempo depois. Sim. E por isso faz-me mesmo acreditar, olha, um bocado como o Pinto da Costa, de que também não é, quando
quando se afastou da sua vida como presidente, também a sua saúde começou a decair. Eu acho que há mesmo pessoas que precisam do trabalho como de oxigênio, não é? E eu não sou essa pessoa, provavelmente por não querer repetir o que vi e o que sofri, não é? Em relação ao meu pai. Sendo que eu também não sei se tenho essa capacidade de me... Eu invejo até certo ponto essa capacidade de uma pessoa se alienar do mundo e se entregar a um trabalho com paixão. Para os escritores, isso é importante, Claro. quase necessário Sim, durante umas temporadas, não é? Sim. Que eu estou a falar disso porque interessa. Sim. E mesmo que estejam a ser funcionais, se calhar a cabeça deles está sempre lá mergulhada, não é? Pronto. É o momento dali da E clausura. eu sempre me distraí muito com a vida. É um matem-se a viver. É um matem-se a viver. Ou seja, eu nem de estudar eu gostava, não é? Eu gostava era de sair e... Eras uma noviça rebelde. Era uma noviça rebelde. Uma noviça rebelde. Sendo que depois também adorava e continuo a adorar o processo, o escrever, e eu escrevia muito, mesmo em miúda e não sei o quê, pronto. Mas não o suficiente para... Lá está, para me fechar nesse mundo. E às vezes até gostava. E o teu pai deixou-te esse legado ao contrário. Esse legado ao contrário. Que é importante. Também é bom, eu acho que sim. Ele fez o melhor que podia dentro do... Não ter muito jeito para ser pai. Mas tu, enquanto mãe, enquanto mulher e profissional, percebeste, assim não quero. Assim não quero, sim. Mas a sociedade puxa-nos ao contrário, não pois é? puxa-nos ao contrário. E para quer um freelancer, imagino que também, lá está, Claro. como disseste, que é preciso estar a apagar muitos fogos e a fazer muita coisa. Não há o risco de, por outro lado, num caminho muito diferente, acabares lá. Tenho muito medo. Eu estou a falar, atenção, quem te escuta, eu estou a falar ao espelho. Sim, exato. Como terás a perceber. Verdade. Ou seja, achamos que estamos a fazer muito diferente e acabamos um pouco lá. Às vezes ter um emprego descansa-nos nesse sentido, não é? Sim, porque não só seres freelancer, como teres vários ofícios, não é? Não teres uma coisa que te defina, não és um técnico propriamente, faz com que tu tens medo de recusar trabalho. Tens esta necessidade que eu dizia de te mostrares, estar em vários de estar ritmos, disponível, não é? Não? E escrever uma coisa e eu, apresentar outra. Nisso eu não quero mesmo cair, mas eu acho que estou bastante alerta. Não sei se isso depois me vai custar caro na medida em que eu de facto não posso recusar muita coisa, porque senão não faço nada. Eu não me tornei freelancer para não fazer nada. Eu tenho vários amigos nesta situação que por causa disso aceitam coisas a mais, e depois é uma angústia com 3 peças de teatro para escrever e mais um livro e mais aulas aqui, e há uma exaustão. Há uma exaustão porque depois também as coisas que eu digo assim, eu despedi-me para escrever mais, mas tu não ganhas dinheiro a fazer livros. Não ganhas. Não ganhas dinheiro a fazer livros. Não ganhas dinheiro a escrever para televisão. Quer dizer, ganhas, mas não ganhas o suficiente para não fazer mais nada. Pronto. Portanto, embrenhar-te... É preciso estar com várias bolas no ar, não é? Sim, claro que podes ser um tipo já altamente reconhecido que consegue viver disso. Mas se não és, se estás aí ainda na luta, tu tens que fazer um grande malabarismo. E isso pode efetivamente transformar-se num pesadelo, não é? Nessa roda viva, ainda por cima na comunicação, essa ideia de ai meu Deus, este trabalho não vai para mim, para quem vai? Tem que ir. Eu não gosto de fazer isto, mas eu vou. Eu não sou esta pessoa, mas olha, vou fingir que sou. E isso eu não quero fazer. Sinto que eventualmente muitas pessoas estão a escutar e a dizer meu Deus, nunca mais falam de sexo e de sexualidade. Isto é um embuste. Isto é um embuste. Como assim, Ana Markley? Não estamos Ou seja, curioso é que tu já há muitos anos, de várias maneiras, tens apresentado e falado e dado a voz e refletido sobre a sexualidade, as relações, o amor, desde há muito tempo. Esse interesse vem de sempre? Vem de sempre, por acaso acho que vem, porque eu olho para os meus diários de adolescente e eu já vejo ali muita, não só autoanálise, como também análise do que é que são as relações à minha volta. E um bocado na cena do que nós dizíamos sobre as máscaras, eu também olhava assim e pensava, estão aqui, ainda miúda, tipo,
estas pessoas não gostam uma da outra, porque é que estão juntas? Olhava para os meus pais mesmo, até isso, estás a ver? Ou olhava para os amigos do meu irmão, que eram bem mais velhos do que eu. A cama é boa. Não, também. Não justificava Não aquilo. justificava. Ele me dir a festa, pá, eu estava sempre colado ao meu irmão, não é? Que chatice, não é? Eu muito mais novita, mas pronto. Mas lembro-me de ir assim a festas com amigos dele, não é? Tipo, muito mais velhos, 8, 10 anos mais velhos, e eu olhar para aquele cenário das mulheres todas de um lado a falar de não sei o quê, e os homens todos de um lado a falar de não sei o que mais, e pensava assim, isto é só estúpido. E lutava muito contra isso. E achava, já desde muito cedo, que o amor não era... Pá, não era um jogo, não era um... fingir que não gosto, que é para ver se ele vem atrás. Essas coisas sempre foram, para mim, muito desprezíveis e muito nada daquilo que eu queria viver. E acho que por isso é que eu tomei abraços um bocado esta missão de tentar ajudar... Pá, isto vai parecer tão arrogante, mas eu hoje tive uma sessão de terapia e agora vou calar Agora o vens com confiançuda. síndrome do impostor. De tentar ajudar as pessoas a amar. Uau! E a fazer o Sim. amor. E a fazer o amor também, porque depois vem acoplado o fazer o amor também, e que também é uma... Epá, encerra imensos mistérios, não é? E encerra imenso teatro também, não Uau, é? pois é. Muito teatro, muito dramatismo. E o papel que o sexo tem na vida das pessoas e o ingrato papel de ser quase a derradeira manifestação de amor Pois, quando entre não. duas pessoas, quando na verdade é só uma coisa gostosa de se fazer. Exatamente. Não, e para ser gostosa tem que haver muita coisa gostosa À volta, à não é? volta. Claro. E depois, é maravilhoso. Eu pergunto-te se não achas que terias dado uma boa terapeuta, uma boa psicóloga. Olha, a minha própria psicóloga já me disse isso. Se a mim me dizem isso, Pois é, já estranho viste. é que não tenham dito isso. Já me passou pela cabeça. Se tudo falhar, ainda vou tirar um curso. Porque é interessante. Aliás, eu vou dizer isto, não sei como é que vai soar, mas quando vos ouço no Voz de Cama, sinto que estou a ouvir duas terapeutas. Pois, interessante. De gerações diferentes e com escolas Sim, diferentes. Exato, pois é. Não sei Mas qual é estou a a minha. ouvir duas, o que tem graça. Isto tem valor. Pois. Porque a Tânia é maravilhosa, já aqui esteve, um grande beijinho. Sim, beijinho, abracinho. Mas tu tens também muita sabedoria, já tu disse. Não és uma perguntadora apenas. Sim. Refletes. E portanto estou a ouvir duas terapeutas que refletem sobre. E isso é muito bom. Eu acho que, sabes, nós começámos por falar da ideia de não perder tempo na vida. E eu acho que me faz muita confusão ver pessoas a perder tempo com relações péssimas. Com preconceito. E com viés de papéis de género. Sim. Acho que 51 anos depois do 25 de Abril, muitas conquistas sociais, sexuais, legais fizeram, e eu pergunto-te se este novo ultraconservadorismo que está a galgar no mundo e em Portugal, se dirias que se começa a sentir e a poluir e a contaminar o discurso sobre a sexualidade e mesmo na sua vivência das relações. Sim. É, não é? Sim, temo imenso, temo mesmo muito. E já começas a sentir aqui e ali? Olha, há um ideias que sítio pareciam onde... ter ficado para trás que começam a ser repetidas agora? Sim, até por gerações mais novas, que é bastante assustador. Ou seja, o meu filho é pequenito, né? Tem 5 anos, mas mães e pais de filhos adolescentes, e eu começo a ouvir histórias bastante tenebrosas. Então. Eu na minha adolescência havia algum conservadorismo, mas eu sentia sempre que toda a luta era sempre para ir em frente. E agora o que eu sinto é que há uma reação, ou seja, a contracultura agora é a oposta daquela contra a qual nós lutávamos. Imagina, nós éramos adolescentes e era o papel que a religião ainda tinha, não é? Nós íamos contra aquilo e não sei o quê. E agora é tipo, o wokeismo, agora não se pode dizer nada. A pessoa, claro que o barómetro é super ruidoso e sujo e não deve ser só tido, quer dizer, deve ser tido em conta, mas não só esse, que é os comentários aos vídeos, por exemplo, do Voz de Cama que vão para o Instagram. E então? Há sempre tipos lá
a insinuar um bocado que nós andamos a meter ideias na cabeça das mulheres. Nós às vezes recebemos mails de mulheres a dizer tipo, eu era machista e eu não sabia, eu fazia isto e aquilo e o meu marido dizia-me isto e aquilo e eu achava que isto era assim, era normal e afinal não é. Nós não estamos a meter ideias na cabeça de ninguém, até porque há pessoas que não ouvem ou que procuram outros tipos de conteúdo que vá mais ao encontro. Eu ainda hoje estava a ter esta conversa com a minha psicóloga, que foi assim uma à parte na sessão. Quando Cristina Ferreira vem dizer que meteres bruma sobre uma pipi, just pipi, e Cristina Ferreira diz que não é feminista, que não é? colocares essa bruma é empoderamento, pá, eu admito que para algumas mulheres seja o máximo de empoderamento que elas conseguem, porque mais empoderamento que esse provavelmente vai destruir as suas crenças e a estrutura em que elas desde sempre acreditaram ou escolheram acreditar, a relação que têm, o casamento que têm, pá, seja o que for. Não sou eu que vou dizer a essas mulheres, não pá, não ponhas essa bruma, porque o teu cheiro é aquilo que o teu marido deve adorar em ti. Pronto, não interessa, seja lá o que... Eu não vou dizer isso a essas mulheres, porque essas mulheres não querem ouvir essa informação, não precisam dela. Agora, que... E estamos a falar dos odores naturais do corpo, não estamos a falar de uma pessoa claro, que não se toma lava. banho. Não é disso que estamos a falar. Agora, e até aí tudo bem. Agora, que se venha a colocar em causa ideias que nós conquistamos sobre o que é o papel de uma mulher, como é que se joga a dinâmica de um casal, por exemplo, na vida doméstica. Quando começa a ver que a misoginia é ser-se punk hoje, é ser-se misógino, que é um bocado isto. Tipo, no meu tempo era seres tolerante, ser-se punk era ser-se tolerante e empático e perceber a diversidade e não sei o quê. E agora começa a perceber que ser punk é ser misógino e que se caminha para que esse volte a ser o sistema, não é? Os jovens rebeldes, mais os rapazes, e agora, estão de acordo com os ideais de extrema-direita, não é? Porque agora começam a ser... Isto estava a ser uma reação ao dito wokeismo, não é? E agora passa de reação a ser legitimado e então vai passar a ser sistema. As pessoas que andaram sempre a dizer o sistema, ele está contra o sistema, não é? Que o André Ventura falava muito do sistema. O sistema agora vai ser este e nós vamos voltar outra vez a andar ali a lutar pela tolerância, pela diversidade e não sei o quê. Portanto, vamos perder coisas que conquistámos. Isso eu tenho a certeza absoluta. E sentes que... sobre estes assuntos que tanto discutes, sentes que mês após mês o ar vai ficando cada vez menos respirado? Vai ficar. Vai ficando e vai ficar. Eu sou pessimista, não é? E eu tenho um filho, portanto eu não tenho como assistir a isto. Anos. Sim, não tenho como assistir a isto assim. O mundo aí pelo cano abaixo, que giro. O que é que temes? Para ele e para eu ti? temo. E para as pessoas? Temo que ele não cresça em liberdade. Temo que ele se sinta, sobretudo numa fase de crescimento, se sinta pressionado de alguma forma a ser um cretino, que precise de ser um cretino para sobreviver socialmente, quando eu achava, aqui há uns anos, que se calhar agora estas novas gerações é que ia ser fixe, porque via miúdo já a falar com uma abertura das coisas, mas está-se a perder isso tudo num instante. Temo até que, eu espero que não, espero ter algum ascendente sobre ele, mas temo até que ele não cresça feminista como eu gostaria que ele crescesse. Não sei se o mundo vai favorecer que ele assim o seja, porque eu vejo que isso é... Ou seja, ser misógino tornou-se folclórico até, tornou-se uma coisa... É isso que eu dizia, tornou-se uma coisa apelativa, subversiva. Isso assusta-me muito, pronto. Esta coisa de colocar a mulher num lugar, num Sim, certo sim, lugar sim. que no antigo regime era. Aliás, as mulheres não podiam votar, as Sim, mulheres sim. eram propriedade do marido, não é? Sim, eu temo que isso volte um bocado, se calhar de uma forma mais polida,
mas que volte um Ou bocado. dita de outra maneira onde se chega ao mesmo Sim, lugar. Não epá, é? e com a conivência de muitas mulheres também, Pois, pronto, claro. Num país, não é? Onde há tanta violência doméstica Sim, e sim, feminicídio, não é? Claro. Obrigado pelo vosso trabalho Olha. e pelo que têm feito. E a mote disso tem um áudio. Oi, amiga! Bem, então, o que dizer sobre a Ana? Eu acho que posso começar por contar algo que acontece várias vezes, que é alguém me dizer assim: fogo, Ana Markel parece tão fixe, e eu responder sempre: pá, é que é ainda muito mais do que te está a parecer, é que tu nem imaginas. E isto é verdade, é porque é assim de facto. É de facto as pessoas mais sábias, mais empáticas que eu conheço. O olhar dela sobre os outros, sobre as suas histórias, sobre as suas aflições, é assim de uma empatia e de um não julgamento que eu acho que são muito raros. Sabem aquela amiga que tem sempre os melhores conselhos, que vos vai ouvir sem nunca apontar o dedo e vai sempre procurar perceber as vossas razões, as vossas dores, acolher-vos, que tem sempre aquela palavra que abraça. E além disso, eu acho que uma coisa também está em parte relacionada com a outra, ela está sempre à procura de se entender melhor, de se compreender a si, às suas inquietações, aos seus dilemas existenciais sobre os quais nós conversamos muito, e também de cuidar melhor de si e dos seus. Aliás, eu conheço poucas mães tão autoconscientes, com tanta vontade de fazer melhor, e claro que toda esta busca e esta introspeção permanente de vez em quando podem levar a breves momentos de fritanço, porque não há como, não é? Acho depois a fuga dela a estes momentos de fritanço, além de procurar o amor dos seus, obviamente, mas é também a arte, os seus livros, a sua música, os filmes, as séries, porque ela é também das pessoas mais cultas e mais cool que eu conheço. Portanto, é uma gigante, enorme sorte a minha e a de toda a gente que a tem na sua vida. E, amiga, uma vez que nós falamos tanto do futuro, mas também falamos muitas vezes do nosso passado e das nossas histórias de vida parecidas em tantas coisas, deixo-te uma perguntinha. Se a Ana, adolescente ou criança, como tu preferires, se encontrasse com a Ana do presente, de agora, o que é que ela acharia? O que é que lhe diria? E tu, o que é que lhe dirias a ela? Beijinhos para ti e também para ti, Bernardo. Beijinhos! Bom, acabámos de ouvir a sexóloga Tânia Graça. Obrigado, Tânia. Beijinhos. Tânia, que faz dupla com a Ana no podcast Voz de Cama, da Antena 3. A Tânia refere aqui alguns dos predicados da Ana e a sua capacidade, que aqui já falámos, para escutar os outros sem julgamento e também o facto de estar em constante autoanálise, que é uma higiene ao longo da vida. Além da Ana ser um bom cartaz cultural para algumas artes da fuga. E a Tânia deixa uma pergunta de Ana para Ana, muito interessante, que eu vou querer ouvir a resposta. Podem ouvir isto na segunda parte desta conversa, disponível a partir da manhã deste sábado, onde quero falar também do facto de Ana Markel ter começado a fazer terapia desde que foi mãe. Quero saber mais sobre isto, qual foi o gatilho também para isto, se é verdade que a sexualidade melhora aos 40 anos, quero ir a este departamento, e como é que está a viver este final da perimenopausa, assunto de nome complicado, mas que importa falar sem medos. Haverá espaço, claro, para a música, sugestões culturais, leituras e outras surpresas. Aguenta coração, boas escutas. Segundos é quanto basta para criar a primeira impressão e é quanto basta para que algumas fiquem consigo para sempre, como um momento em que se apaixonou por algo realmente belo. As sensações, os detalhes, as possibilidades. Ou como o instante em que vir pela primeira vez o DS7 Edition France, forjado na mais pura elegância francesa. Como quando entrar a bordo e se envolver com o interior em alcântara preto, com pormenores em dourado e carmim. Uma experiência absolutamente única. Descubra a nova Edition France em dsautomobile.pt.
Bastam 7 segundos.